deles mesmos. Eu só estou pensando, se eu não tiver resposta, pelo menos eu treinei usar lógicas, tentei usar lógicas de coisas difíceis, né? Lógico, é aquele negócio muito legal que todo mundo tem guardado ali na cabeça, mas não usa muito. Mentira, usa assim, mas não percebe. É. Entrando em Impenetrável e em Sócrates, você já ouviu falar do paradoxo da certeza? Da certeza? Conta pra mim. É o seguinte, você tem certeza de alguma coisa. Está certo que o mundo é assim, Sim. essa mesa é uma mesa. Certo? Só que o paradoxo da certeza diz que a gente não pode ter certeza de nada. Nem a respeito do paradoxo da certeza. Só que ele nos diz que a gente tem uma certeza que é com base nos nossos sentidos sensoriais dados pelo nosso corpo para tudo. Certo. Aquilo é uma certeza que não é certa. É verdade, é o que a gente pode perceber. Então nada é certo. É verdade. Agora eu vou puxar outra coisa também. Eu vou puxar duas coisas, vou soltar na sua mão, vamos ver o que você fala. Poxa, vou tentar. Aí tem aquele negócio também de Deus. Numa versão do Livro dos Espíritos, fala que Deus é desconhecido. Logo, como é desconhecido, é infinito. Certo. Se a gente pegar o paradoxo da certeza, a gente não tem certeza de nada, que tudo é uma incerteza certa e incerta, porque você não pode ter certeza de nada. E a gente junta com desconhecido, logo infinito, ou seja, ele não explica o que Deus é. É verdade, tem muito a O que ver. seria Deus e o que seria certeza? Legal. Quando essa questão, o Wilson me perguntou sobre a teoria da certeza, do paradoxo da certeza, eu me lembro, assim, alguma coisa relacionada a isso, que o próprio Euclides, lá da geometria, um grego, ele disse assim, que nada realmente se pode provar. Por quê? Porque para provar algo, você precisa de duas hipóteses que se confirmem para uma terceira ser provada. Então, por exemplo, eu vou provar que o Wilson é mortal. Como que eu provo essa afirmação? O Wilson é mortal. Eu digo, todo homem é mortal. O Wilson é um homem, logo o Wilson é mortal. Aí vem uma pessoa falar, então prova que todo homem é mortal, ou que o Wilson é mortal, é homem. Bom, então eu tenho que inventar outras duas teorias, hipóteses, que comprovem uma dessas. Aí ele vai me perguntar a outra. E ele fica perguntando e perguntando, então, teoricamente, como ele bem falou, é um paradoxo, porque a prova não se prova nada. O que eles disseram então? Vamos criar um axioma, vamos criar um postulado. O que é isso? É uma afirmação que vamos ter como certa, mesmo não se podendo provar, mesmo se tendo os meus sentidos estão limitados. Falar a soma interna do triângulo, os ângulos é 180 graus. Só que se for curvado, o universo for curvo, já não é mais um plano. Então, fazer o quê? Vamos considerar um postulado, um axioma. Aí que vem essa questão. Quando então eles perguntam isso, o que é Deus? Eles vão responder dentro do nosso universo. Por isso a resposta é dupla. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira. Quando ele fala inteligência suprema, ele estava respondendo para os filósofos. E a causa primeira estava respondendo para os cientistas. Porque veja bem, se eu chegar e falar assim para os cientistas, como Einstein, Stephen Hawking, toda essa turma aí, John Gregor Mendel, Isaac Newton, Gauss, e falar assim, ó, qual que é o santo grau da ciência? Qual é o postulado maior? O que vocês estão procurando? Eles falam, eu estou procurando a causa primeira. Eu estou procurando o início de tudo. Porque o postulado maior da ciência é que não há efeito sem causa. Então esse postulado da ciência, não há efeito sem causa, fala, bom, se não há efeito, a causa desse livro é a tipografia, é o escritor. A causa do escritor é tal coisa. E vou voltando, e eles falam, eu vou chegar em quê? Era o que o Einstein procurava na teoria de tudo, a teoria unificada, que Stephen Hawking também dá continuidade, e que não encontram. Mas a questão é, para os cientistas, eu vou te responder, a causa primeira é Deus. Ele é a causa inicial, nada é anterior. Aquela dúvida que talvez até estimulou isso a fazer a pergunta. Antes dele não há nada, só havia ele. Ele é o incriado. Essa palavra nem bem se aplica. Por quê? Porque incriado é aquele que não foi criado. Mas como que ele não foi criado? Não, então ele foi criado. Mas se ele foi criado, alguém o criou. As duas hipóteses. Exatamente, é um paradoxo mesmo. Mas vejam bem, para os cientistas então, é a causa primeira. E para os filósofos, é a inteligência suprema. Olha como é sábia a resposta. Por quê? Se eu faço uma chama aqui, é porque teve uma sequência de causas que deu aquele efeito.
ter um efeito, na ciência tem uma causa anterior. Na filosofia, na inteligência não é assim. Eu posso falar aqui, ó, tá a Aninha, tá a Thaís e o Ursinho aqui. Falo assim pra vocês. Eu vou falar uma palavra, cada um de vocês fala uma outra que vai ter consequência do que eu falei. Eu posso dizer, YouTube. Aí o Ursinho pode falar, malvado. Por exemplo, que não divulga. A Aninha fala assim, divulgação. E a Thaís fala, por exemplo, show de dança. Qualquer coisa. Vejam que interessante. Eu soltei uma causa, mas não teve a mesma consequência. Isso não é ciência. Isso é inteligência. A inteligência, então, para o filósofo é aquilo. O que eu vou usar da minha cabeça, com as informações que eu tenho, com as situações que eu tenho, para chegar à conclusão do que é Deus, de alguma coisa. E eles falam, para a ciência é a causa primeira, mas a filosofia é a inteligência maior, a suprema. Por isso eles respondem nessas duas vertentes. É o que eles estavam procurando. Imagina que a gente estava aqui agora falando isso, e o Gustavo que entrou agora, sabe que a gente estava procurando um livro. E ele não fala onde está, ele fala assim, o que vocês estão procurando está na gaveta de baixo. Eu falei, cara, como é que ele sabe que eu estava procurando isso? Então se eu pergunto assim, sabe o que ele respondeu quando eu perguntei o que era Deus? Ele falou que era a causa primeira. Mas não é justamente o que nós estamos querendo, Einstein? Não é Newton que está procurando a causa primeira? E eles falaram que é Deus. Como é que eles sabem que eu... E para os filósofos, quem tem a maior inteligência? Era o que Sócrates perguntou no oráculo de Delfos. Quem é o mais sábio? Quem mais sabe sobre as coisas? E eles falaram que da própria Grécia, de Atenas, era o próprio Sócrates. Mas o próprio Sócrates sabia que não sabia, e por isso era o considerado maior. É como se falar, cara, eu não sei, e já percebi que não sei. O Wilsinho também não sabe, mas está achando que sabe. Então ele está errado porque acha que sabe. A minha vantagem era essa, segundo Sócrates, no caso de Sócrates. Então, essa é a resposta. E esse axioma, pessoal, é o que para mim é o que prova a existência de Deus, esse postulado. Por quê? Porque se fala assim, como podemos provar a existência de Deus? Olha que resposta. Num postulado, num axioma que vocês aplicam à vossa ciência. E ele coloca, qual é o postulado? Não há efeito sem causa. Veja o que não é obra do homem e a tua inteligência lhe responderá. Olha que resposta sublime. Por quê? Quem fez esse livro? E quem fez essa mesa? E quem fez essa pulseira, esse relógio? Quem fez esse agasalho do Ursinho? E a blusa dele do Game of Thrones? Um homem, uma mulher, um arquiteto, um especialista, um artífice qualquer. Mas quem fez a lei da gravidade e o processo inflamatório? Quem fez o... Certo que o homem não foi. Certo que o homem não foi. E isso estava há muito tempo. Beleza, então se não há efeito sem causa, como que os cientistas afirmam que uma coisa existe sem uma causa anterior? E qual é a causa da lei da gravidade? Qual é a causa do processo inflamatório, do amor das mães, de tudo que se imagina e não é obra do homem? É a causa primeira, que é Deus. Por isso me parece que esse paradoxo realmente tem tudo a ver e que eles sabiam do que estavam respondendo. Falavam do nosso idioma, do nosso nível. Como numa própria questão, eles falam, Jesus respondia de acordo com os costumes da época. Contava de acordo com o idioma da época. Por isso essa dificuldade de a gente entender. E às vezes a filosofia própria diz, eu digo uma palavra, um texto, você lê e entende de um jeito. E não é o que eu queria que você entendesse. Mas por quê? Porque a palavra YouTube para você representa uma coisa. Então quando eu falo, lancei um vídeo no YouTube, o Chico pode falar, ih, cara, esse cara lançou um vídeo daquele canal ruim, deve estar tudo cheio de... E em si não era o que eu queria que você entendesse. Mas é difícil, porque somos contaminados pelas palavras, pelos múltiplos sentidos. Mas, pessoal, com o coração limpo, com honestidade, intimamente com o nosso anjo da guarda, vamos conseguindo coisa boa e adquirindo. O duro é que tem muito orgulho, muito preconceito das coisas, né? Olha que legal, tem uma boa que existe na gente. Eu acho que alguém falou, parabéns, meu neto. E a minha avó? A avó do Cinto aqui. E a minha avó? Quem é sua avó? Vamos mandar um beijão pra ela. Vamos ver que Dona é Roseli. Zeli, essa mesmo. Como é? Roseli? É. A Ô, dona luz, a luz Roseli. ficou ruim pra vocês? Um beijão, tranquilo, tá? É porque Beijão pra ficou senhora, viu? melhor. Ó, neto maravilhoso. Eu com a cidade estava pensando em nada, sei lá, eu tava longe de imaginar essas coisas. Mas é muito legal, sim. Tudo isso é tão bonito, né? Mas, cara, Wilsinho, você tem quantos anos? 15. Cara, 15 anos é novo, hein? Nossa, 15 anos é muito, menino, tem muito chão. Daqui 3 vezes a tua idade, cara, você vai estar com quase a minha idade, você vai estar com 45. E eu tô ainda já com quase 43 e achando que
comecei tarde, né, a doutrina, mas pessoal, tudo tem seu tempo, tudo tem hora certa. Se você se encanta com essa doutrina, busque influenciar as pessoas, mas aproveite o tempo da melhor maneira. Que o problema é que, independente do ponto que eu acho que a maioria das pessoas que você tá, sempre quer mais. Sempre quer saber mais um pouquinho, sempre quer saber o que tem naquele labirinto, naquele lugar que não se pode ir. E essa é a maior dúvida. Sempre tem dúvidas. É verdade. Nada é perfeito, tudo é do jeito que é. Só para encerrar, você precisa ir embora. Tranquilo, amigo. Mora longe, já tô prendendo um pouquinho aqui. Você fala, nossa, mas podia sofrer um acidente se você fosse um pouco mais cedo. É verdade, sem dúvida. Hoje a palestra mesmo foi veja o lado bom das coisas. Eu estou com o coração feliz e vendo. Se Deus deixou que nós temos esse papo, entregue na mão do nosso Pai e mesmo assim vá com calma, não passe do limite. Tranquilo, querida. Só vou pedir mais duas coisas. À vontade. Para você falar pro pessoal da live, que é uma recomendação sobre espiritismo, eu digo mais um elogio. Legal. Que você gostaria de fazer para as pessoas seguirem. Tá. E mais uma coisa, que como eu posso explicar isso? Você, de certa forma, recomendar um livro que mudou você. Puxa, que legal. Que é a respeito, por favor, que seja a respeito das coisas que a gente falou, tipo... Claro, deixa comigo. Que fala sobre o espiritismo, sobre os paradoxos e tudo mais. Muito carinho legal. de Deus. Perfeito. Pessoal, então primeiro, seguindo a sequência do Ilcinho, eu digo um conselho, um elogio para a doutrina é o seguinte. A doutrina não obriga a gente a nada. Ela não impõe que se você fizer isso você vai ter a exclusão do paraíso. Ela não impõe que você só venha para a doutrina espírita, para um centro espírita, se parar de beber. Não. Venha para a doutrina se você sentir-se bem com ela. Se você se sente bem com outra religião, se você se sente bem com outro assunto, vá, mas de coração, busque em você algo que está te preenchendo, está te fazendo bem, está matando essa curiosidade pelo menos, sanando algumas dúvidas. A doutrina espírita, então, ela convida você a refletir, a dar sim sua opinião, a ouvir outras opiniões, não chegar a uma questão especulativa e nunca colocar em si um Deus que tem preferência. Nosso Pai amado, Deus, eu imagino que criou um espelho que chama-se vida, que chama-se verdade, que chama-se amor. A gente foi lá e quebrou esse espelho e cada um pegou um pedaço do espelho e chama que essa é a verdade. Juntou e deu aquilo. Nós temos que juntar. Porém, cada um está se refletindo nessa imagem, nesse espelho que se quebrou. Porém, nós temos um pedaço dele. Mas tenta interpretar a sua visão da melhor maneira. E na nossa casa, as famílias são heterogêneas. Cada um tem uma religião, cada um tem um pensamento. Respeite, ajude, some, colabore para isso. Essa é a opinião e pedido da doutrina. E se você é espírita, acima de tudo, dê o braço a torcer. Porque a nossa doutrina fala que nossa religião é a doutrina espírita, porém respeitar papai, mamãe, irmãos e todo mundo. Só que se a deles falar que eles estão certos e que eles não precisam nos respeitar, e seguindo isso, eles estão certos de seguir o orientador dele. Nós é que não estamos certos se não seguirmos. Então você dê o braço a torcer, cale-se, faça oração como Jesus pediu.